Donald Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel e provoca enxurrada de críticas na comunidade internacional. Brasil é responsável por mais de 12% das mortes violentas no mundo. Quase 70% das cidades do Paraná não têm delegado. Vamos falar também sobre voluntariado e pesquisa que diz que os homens valorizam mais o casamento do que as mulheres. Olá, tudo bem com você? Começa mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente, você que nos recebe aí na sua casa, onde quer que seja que você está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Pela rádio ou pela TV. Começa agora o Redação Novo Tempo e você pode interagir com a gente. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente também no Instagram e tem o nosso site novotempo.com/jornalismo. Estamos aqui, começando o nosso programa, equipe reunida, mas hoje é um daqueles programas especiais. Estamos sem Hélio Moura, mas Bárbara Oliveira está aqui com a gente. Olá, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, que lindo. Primeira vez, Bárbara, que você está aqui com a gente? Primeira vez participando do Redação. Porque ela já tinha dirigido a gente em outros momentos, né? Sim, sim. Lembra? É verdade. A Bárbara é jornalista aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Você já deve ter visto a Bárbara em alguns dos especiais que a gente já fez aqui no jornalismo, né? Sim. E hoje a Bárbara está aqui para discutir com a gente os assuntos dessa semana. Leite, eu vou começar com o seu destaque e você traz Donald Trump aí para discussão. Exatamente. Nessa semana, na quarta-feira que passou, o Donald Trump ele tomou uma decisão bastante polêmica aí, porque ele reconheceu a cidade de Jerusalém como sendo a capital do Estado de Israel. E isso provocou uma enxurrada, aí, a gente pode dizer, de críticas internacionais. O único Estado que gostou, né, a única liderança política que gostou da atitude do Donald Trump foi o próprio Estado de Israel. Mas todos os outros, mesmo na região do Oriente Médio ou em outros lugares, como por exemplo na Europa, todos se posicionaram contra a atitude do Donald Trump em fazer isso. E é interessante porque muita gente em casa pode ficar pensando o seguinte, né? Mas Jerusalém já não era a capital de Israel, né? A gente tem a maior parte dos nossos telespectadores e ouvintes sendo cristãos, né? E aí eles ficam pensando, puxa, eu sempre leio na Bíblia que a capital de Israel é Jerusalém, eu não sabia que não era, não sei o que lá, tal. Então, só para te contextualizar historicamente, querido amigo, depois que termina ali, bom, você tem ali o Novo Testamento que você está acostumado a ler na sua Bíblia, Israel já, inclusive, não era o dono do espaço ali quando você lê o Novo Testamento, né? Quem era dono do espaço ali era o Império Romano. Depois disso, você vê que, inclusive, você tem vários judeus espalhados pelo mundo inteiro. Uhum. Depois do Império Romano ter saído dali, quem tomou conta do espaço foram os árabes. Bom, a gente sempre teve judeus espalhados pelo mundo inteiro. Só que em 1940, eu não lembro se é 46, por volta disso, a gente teve a ONU, a Organização das Nações Unidas, tomando uma decisão em conjunto com vários países de se criar o Estado de Israel, que foi motivado por um movimento chamado Movimento Sionista de vários judeus ao redor do planeta que gostariam de ter um Estado seu, né? Porque naquele momento não existia. E o que eles fizeram? No local onde hoje é o Estado de Israel, a gente tinha vários palestinos, povos árabes, né, que viviam ali. E aí, vários espaços ali foram, de alguma maneira, utilizados para assentar judeus. Por isso que a gente tem em vários lugares no Estado de Israel chamado de assentamentos, porque ali foram colocados povos judeus para viverem ali. Inclusive, no momento que isso aconteceu, os britânicos que eram donos daquele espaço, assim, era aquela região da Palestina
era colônia britânica, e aí eles abriram mão disso, etc. Só que, ao mesmo tempo que boa parte da comunidade internacional reconheceu esse novo Estado de Israel, muitos países, principalmente países árabes, não reconheceram Israel como um Estado de fato, porque entenderam que aquilo era uma invasão de um Estado árabe. No caso... E qual a necessidade do Trump soltar e aí é que está o ponto. esse reconhecimento? O que acontece? A cidade de Jerusalém, especificamente, é uma cidade sagrada tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para muçulmanos. Então, o que acontece? Tem um ponto específico ali na cidade de Jerusalém, que é a cidade velha, que tem o Monte do Templo. Várias vezes você vê foto atual de Israel, você vê aquele templo, aquela cúpula do templo que é dourada e tudo mais, ali é um templo muçulmano. Mas, ao mesmo tempo, Jerusalém tem um significado especial para os cristãos e próximo, na base do Monte do Templo, tem que é a tal da Cúpula da Rocha, né? Na base disso você tem o Muro das Lamentações, certo, que é um local sagrado para os judeus. Então, o que acontece? Jerusalém é uma cidade que ela é muito disputada hoje em dia. Você tem bairros árabes, bairros judeus. Enfim, como é uma cidade toda em disputa, desde que o Estado de Israel foi efetivado, a capital reconhecida internacionalmente do Estado de Israel é Tel Aviv, que é uma cidade que é no litoral do Estado de Israel, voltado para o mar Mediterrâneo. Por quê? Então, assim, naqueles quiz, vamos responder qual é a capital de Israel? Tel Aviv. Só que o próprio Estado de Israel diz que a sua capital, de fato, é Jerusalém e não aceita que ela seja dividida com mais ninguém. Todos esses tratados de paz que você ouve há muitos anos tentando encontrar coisas, alguma questão de paz ali entre árabes, entre o povo palestino que ocupa a Cisjordânia e israelenses, você tem vários pontos. Entre os pontos está a questão que envolve a cidade de Jerusalém. Mas aí, então, qual é o objetivo do Trump? É só causar polêmica mesmo, O que acontece? O Trump fez uma promessa de campanha que ele reconheceria Jerusalém como a sua capital de fato do Estado de Israel. Principalmente por conta que ele tem vários eleitores que são judeus. A maior comunidade de judeus no planeta não está em Israel, está nos Estados Unidos. Tem mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. Então, ele tem um bom número de eleitores judeus e também de cristãos mais... Qual é o termo melhor que eu posso usar aqui? São cristãos evangélicos tradicionais, que são bem pró-Estado de Israel. Então, o que acontece? Quando ele... Eu estou me estendendo aqui, né? Quando ele faz essa promessa de campanha, ele está, de fato, tentando atender aos eleitores dele, sem se preocupar muito com o processo de paz nessa região e mesmo com a comunidade internacional. Interesse político, né? Quer falar aquilo que o... E local, né? Interesse político local. Então, o que acontece? Certo. Desde que ele falou isso, só fazer um outro resgate, porque não é tão simples entender isso, porque é um negócio meio complicado. O que acontece? Jerusalém, todos esses tempos, por exemplo, Bill Clinton, todos esses caras que tentaram fazer um acordo de paz entre palestinos e israelenses, sempre falaram, tipo, olha, vamos tentar deixar dividida a capital em algum momento. Tipo, olha, o que é judeu continua judeu, o que é árabe e palestino continua árabe e palestino. Para os árabes e palestinos, em algum momento isso já foi ok. Os israelenses nunca concordaram com isso. Para eles, Jerusalém tem que ser só deles. E aí é que o negócio se estende. Então, quando o Trump fala Jerusalém para os Estados Unidos é de fato a capital do Estado de Israel, isso é muito legal para o Estado de Israel. E é só eles, porque a tensão internacional só vai aumentar. Tanto é que nos últimos dias, desde que o Trump falou isso, o Hamas, são grupos considerados terroristas, etc., fizeram vários movimentos de estourar bombas e tudo mais. Então, assim, todo mundo do mundo inteiro, presidentes da França, tal, se posicionaram contra, porque é uma tensão crescente ali. Complicadíssimo. Bem, vamos sair então dos Estados Unidos, Oriente Médio, e vamos voltar depois de toda essa aula de geografia, história. Porque para entender toda essa questão ali é muito complexo, entendeu? Sim. Vamos falar de Brasil. Brasil, Bárbara, é responsável por 12% de todas as mortes violentas do mundo.
Sim, é um destaque bem triste, né? Quando a gente pensa aqui na nossa realidade no Brasil. E os números são altos. Só para a gente contextualizar, a pesquisa foi divulgada na última quinta-feira por uma entidade da Suíça, que é referência em pesquisas e questões relacionadas à violência no mundo. E os números, eles mostraram que mais de 70 mil pessoas foram vítimas de mortes violentas no Brasil em 2016. Esses números são maiores até mesmo do que aqueles divulgados internamente no Brasil. E ele colocou as mortes no Brasil e a violência no Brasil à frente de países como Índia, Síria, Nigéria e Venezuela. Então, assim, é lógico que a gente tem que levar em consideração a população brasileira, né? Nós temos um grande número, né? Uma grande população aqui no Brasil. Mas é algo para se pensar e para se preocupar, né? Nesse número, a maior parte dos assassinatos são de mulheres. E quando a gente diz mortes violentas, a gente inclui homicídios e também mortes violentas não intencionais. A pesquisa diz, né? Mortes violentas não intencionais. E assim, nisso a gente pode pensar, eu não sei, num tiroteio, numa bala perdida, não sei exatamente, um né? acidente, Um acidente. É complicado. A gente já tem falado aqui no Redação sobre isso, né? Sobre o Brasil estar sempre ranqueado aí com um número significativo de violência, né? E quando você pega a Síria, a Venezuela, que viveram guerras, né? Estão vivendo ainda e compara, é assustador mesmo, né? Quando a gente pensa, porque todo mundo fala, né? O Brasil é um país que não tem guerra, nós estamos num país mais tranquilo, mas e esses dados, né? O que eles nos mostram? E a criminalidade que está lá por trás de questões políticas, de questões econômicas, de violência em comunidades, né? Não é algo a se pensar também? Será que nós estamos num local de paz realmente? Uma guerra velada, uma guerra urbana, sei lá como é que poderia classificar, né? E por falar em violência, vamos para o Paraná agora. E aí você vê que estanca aqui na notícia que eu vou dar. 70%, mais de 70% das cidades do Paraná não possuem um delegado. Quase 70% das cidades do Paraná. Esse levantamento foi feito, então, no estado do Paraná, a gente vai comentar aqui a respeito do estado do Paraná, e a gente não tem relatórios de outros estados ou nível nacional. É um problema muito grande, porque, imagina, e tem delegados que eles atendem, assim, 8, 7 cidades em média. Então, ele tem que se dividir entre essas cidades e toda a demanda que cada cidade tem. Na entrevista, né, dessa reportagem, por exemplo, tem um delegado comentando, ele não consegue resolver os problemas, porque sempre tem processo acumulado para ele poder analisar e vai acumulando trabalho. E a população tem aquela questão, né? No Brasil, você tem a lei. A gente sempre comenta aqui no Redação. A gente tem uma lei até que atende bastante, assim, a demanda. Só que não tem a aplicabilidade dessa lei. E quando a gente vê uma notícia dessa, de que um estado, quase 70% das cidades não tem delegado, é um reflexo disso. Porque cria um gargalo, né? O processo não avança, a justiça não avança para poder atender a demanda da população. É que é interessante você pensar que assim, né, que no Brasil você tem polícia militar e polícia civil. Delegados são ligados à polícia civil, que é polícia de investigação. Então você pode ter um monte de situações rolando e não conseguem, sei lá, teve um assalto em algum lugar, não sabe quem que é. Tem que investigar, e o delegado é que tem que conduzir tudo isso, né? Então, exato. Ele é o grande administrador dessa equipe que vai fazer o trabalho, né? É uma notícia bem ligada à outra, então, assim, né? Exatamente. Aconteceu um assassinato, um roubo na minha casa, por exemplo. Quanto tempo eu não vou esperar para esse crime ser resolvido? E aí tem uma questão também que a gente pode levantar aqui, que é o seguinte, que são os crimes, né, que devem ser presos em flagrante. Então, quando você pode ter até o policial na cidade, porque obviamente deve ter, mas ele leva para a delegacia, não tem uma autoridade competente para lavrar aquela denúncia ali e deixar o camarada preso. E a gente sabe que a pessoa, para ficar presa, é no máximo 24 horas. Então, se esse delegado não consegue correr nessa cidade, por exemplo... Você está dizendo que para acontecer um flagrante, a prisão deve acontecer até 24 horas depois do crime. Então, o policial leva o camarada para a delegacia. Não tem um delegado para lavrar, acho que posso usar essa palavra, né? É o termo jurídico da coisa. Para poder realmente autorizar, que é a autoridade competente que autoriza essa prisão. Não tem um delegado lá. O policial pode deixar preso? Pode, mas vai ser
injusto, né? De acordo com a lei. Uhum. Então, às vezes, o policial pode até soltar o É camarada. que você pode ver o policial na rua, tal, mas o policial que você vê na rua é policial militar. São duas corporações distintas, né? Distintas. E tem uma cidade, inclusive, do Paraná, que a delegacia lá já está fechada há mais de 10 anos. E o delegado vai lá só quando tem operação policial. Então, é um problema que a gente cria, né? A gente fala da burocracia no Brasil e parte dessa burocracia está aí. Não tem pessoas para poder atender e, às vezes, as que tem não são competentes, né? Agora, o grande ponto que você estava colocando aí, que vale a pena a gente lembrar, é que assim, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar são responsabilidade dos governos estaduais. Então, se existe esse problema no Paraná, é um problema do governo paranaense. Não tem uma questão que envolve o governo federal, por exemplo. É uma administração paranaense em relação à questão de polícia. E é por isso que talvez não tenha dado de outros estados, porque cada estado é que vai dar a sua informação sobre isso, né? É muito legal, sempre você costuma lembrar isso, quando a gente fala de educação também, o Leite sempre coloca, porque às vezes a gente não dá a responsabilidade para quem é de fato. E às vezes a gente, né, daqui a pouco a gente está aí no ano eleitoral, então a gente fica pensando que ou tudo que é mais importante é do presidente e a gente não dá bola para prefeito, para governador do estado, para os vereadores e tudo. Cada um tem a sua responsabilidade e é bom a gente sempre se lembrar disso. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre voluntariado. Voltamos já.